Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Destaques em nosso trabalho, os traços dos ilustradores são indispensáveis e determinantes na concepção da obra e de sua proposta. Desde a ideia de colocar personalidades sendo representadas nos livros, como o próprio Sermar Antunes, até nos mínimos detalhes no desenvolvimento do nosso lanceirinho. Agora, conheceremos mais detalhadamente nossos profissionais ilustradores. Deste modo, quero apresentar os dois responsáveis por este trabalho impressionante, os ilustradores Daniel Silveira e Valdemar Max. Lembrando que Daniel Silveira foi o responsável pela obra Lanceirinho Negro e Valdemar Max pelo segundo livro, Lanceirinho Negro, Herança de Porongos. Agora, prepare-se para um bate-papo descontraído entre os ilustradores sobre todo o processo de criação do livro Lanceirinho Negro. Boa noite, meu nome é Daniel Pacheco da Silveira. Eu comecei nessa questão aí do desenho aí desde os 3 anos de idade. Opa, vai demorar, né? Eu tô com 43 agora, então vai demorar um pouquinho, né? Não, eu comecei bem cedo mesmo, com 3 anos de idade, já desenhava, tinha bastante interesse assim por cavalos, desenhos equestres, copiava ali das enciclopédias ali, né, que era em preto e branco, assim, fazia meus desenhos, cópias, mas assim, depois sempre continuei com esse interesse. Depois, com 15 anos de idade, mais ou menos, eu entrei na END, né, Escola Nacional de Desenho de Porto Alegre, né? Então, daí fiz o desenho artístico ali, né, com o professor Velci Saltier. E daí depois, com um pouquinho mais ali, com 16 anos mais ou menos, aí na adolescência, fiz o curso de desenho técnico arquitetônico, tá? Que veio a ser assim o meu ganha-pão até hoje aí, né? Comecei lá na faculdade de administração, daí naquela angústia assim, não é o que eu gosto, eu quero trabalhar com desenho, quero trabalhar nessa área assim de área gráfica, né? Daí fui para arquitetura e urbanismo. Hoje sou formado em arquitetura e urbanismo, né? Faz 15 anos, agora esse ano em setembro vai fazer 15 anos que eu estou formado como arquiteto, tenho pós-graduação em estruturas e tenho também um concurso, uma matrícula, né, junto à Prefeitura de Gravataí como desenhista. Então eu trabalho e exerço até hoje como desenhista. Desenhista técnico daí na Prefeitura, mas isso é o que eu tenho feito, né? Isso é um pouquinho da minha trajetória e não sei como é que... Fala pra nós um pouquinho como é que tu começou aí. Bom, eu sou Valdemar Max, boa noite. E de alguma maneira, né, guardados os momentos aí, a cronologia, a gente teve uma trajetória bem semelhante. Olha aí que legal. Sim. Eu não tenho nem ideia de quando eu comecei, né, porque eu sempre me vejo desenhando, pintando, isso a minha vida toda. E chega aquela hora que a gente precisa do conhecimento técnico, né, de buscar com os outros lá, com alguém que saiba mais que tu, esta informação. E eu cheguei lá na Escola Nacional de Desenho. Olha. Também. Né? Professor Velci também? Passei pelo Velci. Passou por ele. Exatamente. Provavelmente, quando eu cheguei lá, tu estava nascendo, né? Mais ou menos por aí. Mas vamos começar a se entregar então, né? Eu tô com 43, né? Tá com 43, eu tô com um pouco mais, tô com 63, são 20 anos de diferença. E quando cheguei na END, comecei a fazer o desenho artístico e publicitário. Vários professores, várias professoras, e foi um período legal ali de trabalho. Nesse mesmo momento, eu comecei na empresa que eu trabalhava, eu mudei para o setor de engenharia. Comecei a me envolver com desenho mecânico. Então era o desenho técnico mecânico e eu fazia o desenho publicitário pela manhã e à tarde eu fazia o desenho mecânico, tudo lá na END. Eu começava às 8 da manhã e às 5 da tarde eu estava saindo de lá. Também foi meu ganha-pão, né? Trabalhei ao longo da minha vida com área de desenho mecânico, criação de máquinas e dispositivos, até agora o que tem me
me ajudado. E a vida artística, como ela sempre teve junto, né? Os quadros, as exposições, ilustrações de livros, como agora esse convite da Ângela, né? Então, a vida continua e continua com arte. Que coisa boa, que legal, cara. Tu citou agora a escritora Ângela, né? E daí já me deu esse gancho aí pra como é que começou essa questão toda aí o Lanceirinho Negro, né? Na verdade, a minha esposa é professora também, né? Assim como a escritora Ângela. E num dado momento lá para a questão da Semana Farroupilha, surgiu um texto lá, um texto muito bacana, muito instigante, que era de autoria da Ângela. E daí as gurias, assim, enquanto professora, queriam inovar, né? Queriam apresentar um outro material para aquela Semana Farroupilha ali. E disseram assim, ó, será que tu não consegue fazer para nós um desenho para esse texto? Então foi mais ou menos aí que isso aí começou, né? Daí eu elaborei um desenho, foram 2 desenhos na verdade. Depois ali a imagem 13 e 4, eu acho, onde tudo isso aí começou, né? Na imagem número 1 ali, na foto número 1, a gente tem justamente esse panfleto, que foi um materialzinho para apoio de aula mesmo, em que os alunos iriam colorir, né? Tudo assim, já com também algum intuito assim, cada um coloria da cor que quisesse, o seu lanceiro, da cor que quisesse, já com essa questão assim de diversidade mesmo, de identificação, né? Das pessoas se identificarem com o personagem, se identificarem com a história. Então daí também foi criada ali uma série de atividades de aula ali também, tipo para colorir, foi desenvolvido também teatrinhos, reinterpretações, então começou dessa maneira aí, essa parte aí do projeto, né? Essa parte da intervenção na arte também é interessante, né? Porque tu tem uma ideia inicial e cada um, quando faz a sua releitura, seja de que forma for, usando a ferramenta que seja, vai botar o seu conhecimento, a sua vida, né? A sua vivência. E a arte tem isso, de fazer essa junção dos conhecimentos, né? Não é o meu caso ainda, né? Esse livro que a gente está tratando é o Lanceirinho Negro, mas eu participei da ilustração do livro que vem na sequência, né? A sequência deste, que é A Herança de Porongos. Claro. Né? E a grande sacada entre os dois é que tu trabalhas com o desenho, com as ferramentas tradicionais, digamos assim, e eu faço arte digital. Né? Eu trabalho basicamente com arte digital. Nesse livro, no que eu ilustrei, eu trabalhei a capa com uma aquarela e a parte interna dele, as ilustrações internas, eu trabalhei toda com fotos, com imagens digitalizadas. E aí que se deu o link. Um link muito bom, que foi eu buscando imagens para trabalhar o livro, eu encontrei o Cirmar Antunes numa dessas imagens. Olha aí que maravilha, né? As coincidências da vida, né? Precisava de um avô para o Lanceirinho e eu lancei o Cirmar. Coloquei ele lá, fiz todo um envelhecimento nele, né, como vô do Lanceirinho. O lanceiro, a avó, os colegas dele, todos são fictícios. Mas tinha uma personalidade ali, que é o Cirmar, né, que é um artista nosso, aqui, um ator gaúcho. Uma baita de uma representatividade. Como aí, né? referência, não tem dúvida. Né? E uma professora que aparece no final do livro, que é a minha filha, que também é professora. Ela é professora. Eu utilizei o rosto dela. Então, são essas coisas que tu pode interferir e utilizar imagens que já existem e dar uma outra conotação e fazer tudo interligado, né?
O meu lanceirinho não, o lanceirinho da Ângela, no meu caso, ele já é um adolescente, né, um pré-adolescente, que tem toda aquela questão digital que eu vejo, né, no uso da arte digital para fazer a ilustração. Eu procuro dar todo um tratamento mais gráfico, mais não atual, mas uma coisa que vá mais ao encontro da visão do jovem, né? Do infanto juvenil. Não que o caso da ilustração de punho, né? Com o grafite, depois colorindo, depois pintando com aquarela ou com o que seja, não tem essa visão. Mas acabou fazendo um contraponto, né, entre os dois livros. Eu acho que nesse sentido, assim, até vamos chamar assim que esse desenho mais tradicional, assim, talvez ele remeta mais para essa questão lúdica, assim, né, daquele público-alvo ali, que é bem infantil mesmo, né. É uma história que ela é uma história séria, né, mas que eu acho que a autora foi muito, muito sensível, assim, nessa abordagem, de colocar isso para o público infantil, né. E isso aí com certeza foi uma das questões assim que nos fez a gente se engajar dentro do projeto, né? E, inclusive assim entrar nisso aí assim de maneira assim como voluntário mesmo, né? Com o único intuito ali de estar divulgando, né? Essas questões que são muito importantes aqui para o nosso povo, né? Do estado aqui, né? Para que tenha também essas crianças, né? Essas de origem afrodescendente também tem essa identificação, tem ali alguém com que elas possam ter um herói ali, né, um herói negro, afrodescendente, brasileiro, gaúcho, né, então, e isso aí o desenho se presta bastante para essas coisas, né, porque a gente pode criar um personagem, né, que foi o que aconteceu mesmo assim, né, que a gente começou a desenvolver esse personagem. Até tem um fato curioso, assim, dessa parte, assim, que pela influência, assim, que eu trouxe, assim, né, de histórias em quadrinhos, né, que eu gostava muito, né, e que é uma referência, assim, para mim também. Eu inicialmente comecei esse desenho, assim, com um personagem muito forte, muito robusto, assim, né. Eu queria passar essa força, né, do gaúcho, né, desse herói, desse lancinho, e daí, em determinado momento, assim, as gurias me trouxeram, assim, né, não, ele ainda é um pré-adolescente, né, ele ainda está em desenvolvimento, né, e daí o que acontece? Como é um processo totalmente artesanal ali, né, eu tive que refazer toda a história, porque ele estava muito forte, né, então uma curiosidade mesmo de Tu não enfraqueceu, tu só diminuiu a idade dele. Eu diminui a idade dele, só que assim, tem atributos que, em termos de musculatura mesmo, que só vão ser adquiridos na adolescência e esse tipo de coisa. Mas aí que está o grande, vamos dizer assim, que é o grande legado, vamos dizer assim, do livro. Que a força não está nos músculos, né? Mas está assim, a gente ir atrás do nosso conhecimento, ir atrás de se capacitar, ir atrás de se informar, de divulgar, né, essa história que é muito bonita, que é muito interessante mesmo, né, que o próprio Sirmar, né, divulga há muito tempo isso aí também, e já vem também falando da importância e também da que já é tempo também, talvez, da própria comunidade, né, afro-brasileira, gaúcha, de criar seu próprio filme, com seus próprios atores, com sua própria direção, sobre essa temática do lanceiro. Eu acho que já é chegado também esse momento, assim, né? Mas já contei alguns dos bastidores aí do lanceirinho aí, tu deve ter também, com certeza, né, Max? Esta questão da referência, que é o Sirmar, e essa necessidade que a gente tem de mostrar o protagonismo negro, que a Ângela traz agora, é muito importante. E se a gente pensar um pouco mais, e pensar com seriedade, tu falou em seriedade um pouco antes, a gente pode se ver como referência também. E servir de referência para quem está começando agora, para quem está desenhando, para quem está escrevendo, para quem está
pensando lá no futuro, o que eu vou ser? Eu tenho mais de 30 anos de desenho. Técnico, artístico, publicitário. Tu também tem muito tempo. E tudo isso serve de referência para quem está vindo junto. Com certeza, né? Junto contemporaneamente. Mas, por exemplo, eu tenho 60, tu tem 40, o outro lá vai ter 20, vai ter 10. Todos eles têm a chance e a oportunidade de continuar, de crescer e de fazer o seu trabalho acontecer. E nós somos e temos essa responsabilidade, né? Acima de tudo, a responsabilidade de ser uma referência. Agradeço a Ângela por isso. Com certeza. Não, é nesse sentido também que eu fiz a minha apresentação ali, né? Não é pra gente, só para colocar para as pessoas que realmente é possível, que estude, que vá atrás dos seus sonhos, que corra atrás dos seus ideais, que as coisas vão acontecendo, né? Independente da nossa origem, do povo que a gente originou, a gente manter o foco, manter o estudo, manter a vontade, a perseverança e, acima de tudo, né, ser pessoas de bem, né, e do bem também, né. Isso principalmente tudo, do bem, né. Eu acho que assim seria uma grande mensagem, assim, para você deixar, né. Eu quero crer que a gente conseguiu dar o recado, né. Eu acho que é válido. Mais uma vez agradeço a Ângela essa possibilidade de ilustrar o livro e seguimos, né? Quando tu precisares novamente, pode me chamar. Creio que pode chamar. Não, estamos aí, o Daniel certeza. mais uma vez, que a gente vai seguir. Tá certo, então? Valeu, prazer, irmão.